Olá, boa tarde. Este é mais um vídeo que eu espero que vocês venham a gostar. E se o fizerem, não se esqueçam de subscrever, pôr um like e porem as questões que quiserem. Agora, a minha mulher vai falar, será a primeira, e depois serei eu. Boa tarde a todos vocês e vamos então começar. Boa tarde. Vamos começar então o vídeo de hoje e vamos falar-vos sobre avatares. Creio que todos vocês sabem o que são avatares. Então, eu vou começar. É a minha vez e depois, então, passarei ao meu esposo. Desde tempos imemoriais que algumas vezes nós precisamos de interagir com os seres deste planeta, como devem calcular. Mas, claro, havia um problema para resolver. Muitas vezes estávamos ou muito longe, ou muito ocupados, e outras, o ambiente aqui era de desequilíbrio. Então, através das eras, começámos a usar todos os corpos que podíamos e de todas as raças. Antes de continuar, devo dizer-vos que nós chamamos de terráqueos a todos os que nasceram já aqui, quer sejam originários ou não deste lugar ou deste planeta. Bem, só há umas centenas de milhares de anos é que a Terra começou a ser um planeta prisão, pois antes, no seu começo, antes não o era, e depois tornou-se também planeta inferno. Só realmente o é há poucos milhões de anos, o planeta inferno. Mas continuemos. Em muitos casos, nós precisávamos de usar corpos para analisar e experimentar cenários novos que permitissem renovar a nossa presença aqui. Reparem que isto não era e nunca foi uma procura de imortalidade, mas sim uma necessidade para podermos interagir no físico convosco. Se fosse uma procura de imortalidade física, ela exigiria que se estivessem sempre a mudar peças defeituosas e isto faria com que, mais cedo ou mais tarde, se perdesse o conceito de humanidade. E um dia, bem, se nos quisermos aprofundar mais no assunto, nada mais seria passível de substituição. E até porque, mesmo se as peças ou a tecnologia para as criar e adaptar ao físico acabasse, que fazer? Que poderíamos fazer? Que faríamos? Pondo isto de lado, porque não era isto o motivo da minha conversa convosco hoje, e voltando, portanto, ao assunto, devem saber que várias outras raças usam, como nós, corpos assim. Necessitam de o fazer, de utilizar avatares, como nós também o fazemos muitas vezes.
Por isso, nós podemos dizer que avatares são manifestações físicas de qualquer ser, cujas características poderíamos chamar de ou poderosos ou imortais. Eu quero com isto dizer que um ser que é um avatar aqui, geralmente é um ser poderoso e imortal, se bem que imortalidade não seja propriamente aquilo que pensam, mas um facto a termo e não concretamente aquele sempre, sempre. Portanto, não é assim. Só será imortalidade enquanto a fonte quiser ou existir. E vocês não fazem sequer a mínima ideia de quantos querem acabar com a fonte, esquecendo que isso é um ato praticamente impossível de fazer, pois ao terminar a fonte, se isso fosse possível ou alguém conseguisse, tudo, mas tudo, terminaria com ela e depois nada mais haveria. Podemos usar vários tipos de avatares. E vou dizer-vos: crias, ou podemos usar o termo bebés, que nascem de modo normal, cujos pais pensaram ter gerado um bebé e não me deixa mesmo de ser um bebé, e como tal nasce também, apesar de ser um avatar. Crianças que são inseridas em famílias às quais se manipulam as memórias de pequena e média duração para que não estranhem o aparecimento dessa criança no seu meio. Crianças que aparecem do nada e efetuam certas funções e depois desaparecem. Jovens que passam por qualquer um e todos pensam ser o verdadeiro jovem, aquele que conhecem, e os quais, esses jovens, vivenciam situações e criam cenários, etc. São usados unicamente só para isso. Claro que todo este processo, o tempo de permanência aqui, pode demorar dezenas de anos, ou dias, ou somente horas, conforme as situações. Aqui é preciso também lembrar que o nosso verdadeiro corpo material, o nosso verdadeiro corpo é imaterial e diáfano. Não é este com que se vêem, com que todos se veem, com que nós nos vimos, pois todas as almas são corpos controlados pelo emissário, que é o espírito, e não o contrário. De certa maneira, e forçando um pouco a coisa, poderemos dizer que todos os corpos são, de certa maneira, avatares, onde se encontra o espírito. Mas, como devem ter percebido, não foi isto que eu quis dizer quando me referi aos avatares que por vezes somos obrigados a usar, nós e todos os estelares, e o modo como o podemos fazer. Quando
a função dos nossos avatares acaba, a sua utilidade acaba também. Lógico, já não são precisos. E quando eles terminam, portanto, e se estão no meio de outros, de outros seres, de outras pessoas, regra geral, encena-se então uma cena de enterro, para que esses outros não se apercebam daquilo que aconteceu. Um outro modo é apenas dissolverem-se no éter e a memória deles, ou melhor, a memória sobre eles desaparece. Foi como se nunca tivessem existido. Ninguém mais os recorda, nem mesmo aqueles no meio dos quais eles viviam. E é só isto. Mas, geralmente, nós preferimos e gostamos mais de vir aos planetas e tomar a forma das espécies mais evoluídas, e é quase sempre o que fazemos. Neste momento, neste agora, estamos cá, e por isso já não precisamos tanto de usar tantos avatares. São raros e completamente discerníveis por nós. Nós conseguimos reconhecê-los e sabemos também que eles não são agressivos, nem são negativos. São apenas um utensílio que foi ou é preciso utilizar naquele momento ou em um determinado momento. Eles, esses avatares, regra geral, são carinhosos com todas as espécies com que se dão ou com todas as espécies que frequentam. Algumas vezes também é certo que são a causa de efeitos radicais, mas quando isso acontece não é por maldade. É apenas para compreensão da sua utilidade como utensílios. Não há que temer os avatares, pois já existem há muito tempo e para a maioria das pessoas eles passam completamente despercebidos. São como seres normais, iguais a qualquer outro ser. Eu terminei a minha parte. Vou agora então passar ao meu esposo. Será ele que irá continuar com a matéria que nós vos queríamos explicar hoje. Até já! Olá, agora sou eu. Agora vou-vos falar de um facto que para todos nós representou algo muito problemático. Para todos nós, claro, mas principalmente para nós. O motivo pelo qual este planeta não foi visitado durante muito tempo. Ficou quase como parado no tempo, sem visitas. Lembrem-se de uma coisa. Um dos primeiros factos que aconteceu aqui, quando o planeta estava a ser criado, e já estava mais ou menos criado, foi a existência de um problema que se baseou na órbita terrestre. Esse problema é que foi criado, estava lá criado pelo Sol, pelos calhaus todos que se foram juntando, um outro planetóide na mesma órbita, com velocidades diferentes. Isso mais dia menos dia tinha que dar problemas, e deu. Esse planetóide era mais ou menos do tamanho de Marte, um bocadinho nada mais pequenino, mas era. Chegou uma altura, é verdade, o dia nessa altura só tinha 4 horas,
chegou uma altura em que quando ele chegou uma altura em que o nosso continuava a avançar, o deles também, e encontraram-se. O planeta, felizmente, para este aqui, o planeta que veio, que era Theia, não bateu de frente, bateu de lado. E como bateu de lado, a Terra rodou e partiu-se em uma data de pedaços. Pedaços desses, o outro planeta entrou dentro da Terra e partiu-se também, e pedaços desses que foram criando e foram se juntando e criaram depois uma espécie de um anel gigante com uma data de pedaços que foram se juntando pouco a pouco pela gravidade. Cada pedaço tem um contra o outro, e ao fim de 20, 30 milhões de anos foram formando uma outra lua que se foi afastando. Quando ela se formou, ela estava muito próxima, mas ela foi-se afastando, continua a afastar-se, todos os anos continua a afastar-se, e um dia a gente vai lhe dizer adeus. É como quando vocês pegam num cordel com um balde cheio de água e começam a rodar, vocês vão notar que há um dia que o cordel parte e ele vai-se embora. Ora, a raça e as espécies que quiseram procurar nessa altura guarida aqui, começaram a pensar seriamente em ir-se embora, e foram. Porque há uma grande diferença entre encontrar um planeta que esteja pronto a poder ser colonizado, ou então, sem ser até mesmo colonizado, ser visitado e parado, nem que seja só para descanso, e encontrar um planeta que está em distúrbio completo. Ele tinha tudo, desde lagos de lava a tremores de terra gigantescos, tinha tudo, e a Terra começou a juntar-se numa certa altura numa única zona, mas tinha tudo. Não era estável geologicamente, nem nada que se pareça. Nada. Então as pessoas começaram a pensar, bem, não vale a pena ir. Demorou-se muito a sair-se e foi para outros lados, porque isto aqui também não é só este planeta que existe nisto. Era uma bolinha que estava toda destruída a tentar criar condições para o que eventualmente pudesse vir. Durante muitos milhões de anos, várias espécies, até mesmo anteriores ao Dragonar, vieram aqui. Vieram e foram-se embora. Não havia condições para poder existir vida. Embora existisse vida a nível bacteriológico. Claro que foi-se formando também através do impacto de muitos meteoritos que traziam água, foi-se formando, batiam, e a água que traziam foi-se juntando até que formou um oceano gigantesco com um pedaço de pedra e de terreno no meio. Este planeta é um dos planetas que está pronto, como todos os outros, mas este está aqui mais pronto para ser atacado por meteoros. A Lua vai-nos chafando, mas também tem sido, só se olharem para a superfície da Lua, a Lua está cheia deles. Esses meteoros que podiam ter sido atirados para aqui, não foram. A Lua safou-nos, por enquanto. A história não acabou aí. As histórias não acabam assim, bocadinho, muito menos as dos planetas. Nós estivemos aqui, como vocês podem saber, através dos nossos vídeos, estivemos aqui quase no início da separação das placas. E foi andando assim, e mais uma vez houve chatices, porque de vez em quando há uma pedrinha que vem aqui e pumba. Mas não é porque não posso, é porque pode exatamente. Isto é um globo que está a vogar no espaço, à volta do Sol. E o Sol está, com o seu sistema solar, está também a mover-se no braço da galáxia. A galáxia está a mover-se também. Portanto, tudo o que nós aparecermos aí à frente, há uma probabilidade enorme da gente também apanhar com ela. Mas, por sua vez, também há uma probabilidade de não apanhar. Há muitos corpos que vêm aqui, que passam, e a gravidade altera a trajetória, outras vezes ao azar da gente estar à frente, e às vezes ao azar de sermos nós que estejamos à frente. E o que acontece quando a gente está à frente tem um problema. Alguma coisa
A maior parte deles é uma velocidade tão grande que nem sequer nos toca. Outros não. Reparem numa coisa, nós temos estado aqui e de vez em quando saímos, em períodos chaves, não é chaves, é períodos. A gente vai sair uns tempos, outros tempos, porque, como costuma dizer aqui em Portugal, isto não é a nossa vidinha, nós temos muitas coisas para fazer, temos muita coisa para poder trabalhar. Nós não trabalhamos só aqui, como jardineiros temos um bocado da galáxia para fazer e vamos andando e vamos cultivando e vamos fazendo as coisas, criando vida, criando todas as situações. Não a deixamos a vida nunca sozinha, mas vamos para aqui e para lá. Só que nós temos um problema, é que não somos todos, não somos em número suficiente para poder ficar um por planeta. E um por planeta é absolutamente ineficaz. Por isso a gente anda de planeta para planeta. Nós estivemos aqui várias vezes, só que houve uma vez, que há 65 milhões de anos atrás, que nós começámos a ver que estava aí a aproximar-se mais uma coisa e resolvemos fazer o de sempre, levantar voo e ir embora. Os pobres seres que estavam aqui, os dinossauros, e é que ficaram cá, mas os dinossauros também eram descendentes de todos nós. É verdade, eu tenho uma coisa para vos dizer que eu já anotei, que para alguns países da língua portuguesa, nomeadamente o Brasil, há uma diferença entre dinossauros e dinossauros. Aqui em Portugal é dinossauros porque agora o que há é sáurios, e dinossauros significa antes dos sáurios. No Brasil, sauro é uma palavra inglesa que vem de dinosaur, before sauro. Portanto, nós aqui não é, também devo dizer que nenhum dos dois está errado. Ora bem, havia um problema que também nos estava a afastar daqui. É que isto estava completamente cheio, não só de animais, mas de plantas. E as plantas venenosas estavam a alterar a capacidade através da fotossíntese, estava a alterar a capacidade de se poder respirar aqui dentro. Devo dizer que não era, nessa altura, a atmosfera não era como é agora, totalmente diferente. Era uma sopa esquisita de calor, de temperaturas tropicais, uma sopa que era esquisita, não tem nada a ver com os tropicais de agora. Mas as plantas estavam a ter esse problema, a fazer isso, e estavam a aumentar cada vez mais em número e em respiração, e a libertar para a atmosfera produtos extremamente tóxicos. Muito antes do meteoro bater na Terra, na zona do Golfo de México, já se tinha começado a haver a extinção. Mas era muito devagarinho, porque as plantas também não respiram. Não, as plantas vai devagarinho, mas vai-se conseguir. Mas notava-se. E havia um problema. Ou se perdia este planeta para as plantas, ou se ganhava uma segunda hipótese. Eu espero que entendam até que ponto eu quero chegar. Eu não vos vou explicar, mas eu vou-vos dizer uma coisa. Espero até que ponto vocês digam assim, olha, Samael percebeu. Finalmente Lucifer explicou. É assim. Estávamos no período que agora se chama Cretáceo. Havia imensas turbas de dinossauros. E por sua vez havia também uma discrepância, que era, havia cada vez mais carnívoros e os herbívoros estavam a ficar para trás. O que significava que mais cedo ou mais tarde não havia carne suficiente para todos. Também depois se mostrou. Então foi necessário criar, como é que eu vos vou dizer isto? Foi necessário que um meteoro batesse, um meteoro com tamanho suficiente, batesse aqui na Terra. Não, qualquer zona era boa. Qualquer zona era boa, mas uma zona onde pudesse haver terra era melhor do que uma zona onde houvesse mar. E realmente aconteceu que esse meteoro bateu. Bateu, levantou gigantescas áreas de água e de poeira, caiu, houve incêndio, explodiu tudo que é lado, porque aquilo não fica assim, não bate e fica um buraquinho, aquilo vai estendendo. Não estende tudo à volta, mas estende. Então o que acontece?
queimaram a atmosfera quase toda. Puseram à volta da atmosfera uma zona uma zona escura, que a atmosfera não se podia mexer praticamente, porque era só poeira. A fotossíntese parou durante um ano. Durante 2 anos houve incêndios por essas zonas todas. As plantas que estavam, quase todas as plantas que estavam deste lado de cima e que necessitavam de respirar, que eram as plantas venenosas, tchau, morreram. Não tinham capacidade de respiração. O grande período que acabou foi a Cretáceo, começou o Palogénio, mas há uma coisa que eu vos digo: não acabou com os dinossauros todos, porque o planeta é pequenino, mas mesmo assim ainda é muito grande. Começou a haver falta de plantas. Os herbívoros começaram a morrer. Sobraram muitos. Mas os grandes herbívoros comiam muito. E os carnívoros, os grandes carnívoros, que eram caçadores, tiveram que se tornar necrófagos. E depois, quando acabaram a matéria-prima para ser necrófagos, também começaram a falecer. E aí acelerou o fim. Quem se safou nessa altura foram, na zona de Albatão não se safou ninguém, devo já dizer. Mas quem se safou nessa altura para o resto do planeta foi os pessoais mais pequenos. E outro tipo de plantas que não traziam tantos problemas. Quando esses pessoas mais pequenos começaram a proliferar, não cresceram. Até porque o crescimento não era exponencial. O crescimento que existia era um crescimento baseado também na Lua, está próximo, depois afastou-se e ficou aquilo assim. As grandes florestas foram abatidas, abateram-se, foram tapadas, criaram-se novas florestas, e essas tapadas é onde está agora o que vocês chamam de petróleo, que é os hidrocarbonetos. Tem gás natural, tem hidrocarbonetos, tem imensas coisas. E nós resolveu-se o problema de uma maneira eficaz. Acabou-se com espécies que já estavam cá há imenso tempo, que era mais ou menos entre 208 milhões de anos antes e 144 milhões antes também, uma discrepância, uma década de anos atrás. E então o que é que acontece? Essas plantas acabaram e depois começaram também a ter problemas grandes. As outras cadeias grandes que havia por aí acabaram e foram morrendo. As próprias florestas foram baixando. Ainda hoje há as sequoias, mas o que é que tem? 2, 3 mil anos. Mas foi tudo baixando, me engano. E nós aproveitámos e viemos ver de novo o que é que se passava. Uma das coisas que a gente notou, e que se vocês forem ver alguns dos nossos vídeos, é que o asteroide era praticamente constituído por muitos minerais, que não havia cá, mas irídio. E se vocês forem saber, compreendem onde é que eu quero chegar. O que é que eu vos quero dizer? Vocês vão perceber que há alturas na existência de um planeta que é necessário modificar a matriz energética do planeta. Essa foi uma delas. Se por acaso os dinossauros continuassem, ou até mesmo aquelas plantas, ninguém de vocês existia aqui, nenhuma espécie tinha existido, nada. Os dinossauros pequenos mantiveram-se. E os que eram grandes foram obrigados a diminuir. Até porque é giro, é interessante ver, como se vocês quiserem saberem, não sou eu que vos vou dizer que isso ia tirar toda a graça da questão. Hoje ainda existem algumas aves que são os sucessores de uma coisa chamada T-Rex. Vão ver, vejam qual é interessante ver. Por acaso até é bastante interessante ver.
Tudo isto para vos dizer que realmente há imensas vezes que a Terra tem estado abandonada. E depois também tem tido muitas espécies a vir aqui, principalmente espécies que vêm apenas explorar, vêm verificar, são exploradores natos. E também tem tido umas, como já vos explicámos nos nossos vídeos, que não são lá muito boazinhas. Agora, nós chegámos e nós estamos aqui prontos para isto. E, conforme o vídeo disse no princípio, nós, quando não podemos, ou não é conveniente, por muitos motivos, que também foram explicados, nós usamos umas figuras, criamos umas figuras que interagem com vocês, que são chamados avatares. Esses avatares permitem que nós possamos interagir com vocês e ficar a saber aquilo que necessitamos. É claro que muitas vezes é mais recompensador nós tornarmos vocês. E nós tornamos vocês fazendo uma coisa que nós fazemos, e mais 2 ou 3 espécies fazem, que é modificando o nosso corpo e tornando como uma espécie, como das espécies mais evoluídas, que é o que está a acontecer agora. Eu espero que compreendam isso tudo, e espero também que compreendam uma coisa: nada que tem sido feito por nós ou pelos nossos amigos ou nossos aliados é para vos prejudicar, seja no que for. Vocês tiveram, esta é a 17ª sociedade, tiveram 16 que foram criadas com muito, o que a gente chama, com muita esperança. Todas falharam, por um motivo ou outro falharam, não importa. O que importa sim é que nós estamos aqui para vocês. Nós somos aqueles que vocês podem contar connosco para o que acontecer. Eu sei que esta sociedade dos homens provavelmente vai falhar, mas haverá outras. Há sempre outras, e vamos tentar usar as mesmas energias que usamos. Lembrem sempre de uma coisa: nenhum de nós está aqui, ou vai estar aqui, ou vai sair daqui com nada a não ser isto que a gente tem, o corpo. Primeiro, não necessitamos de riquezas, a não ser o conhecimento e a sabedoria. Segundo, porque vocês não têm nada que nos interesse, porque já que a gente não precisa de riquezas, também não precisamos de nada. E terceiro, saímos daqui com um facto: nós fizemos o que pudemos. Vamos fazer, seja as vezes que vocês forem necessárias. Mas nós também temos muitos outros planetas, outras terras, como vocês lhes chamam, muitas outras para tornar de novo fecundas. E quando vocês saírem daqui, algumas vezes poderão ir até outras e verão como é fecundo. A vida é fecunda, aproveitem a vida e não sejam maus. Não vale a pena. Não vale, também o que eu estou a dizer não é para os híbridos, que esses têm que pagar até ao fim. E para eles eu tenho-vos a dizer: melhorem. Porque se não melhorarem, assim que saírem daqui, voltam outra vez cá. Ou pior, vão para os outros 3. E garanto-vos que não vão gostar. Não há necessidade nenhuma de continuarem a cometer os mesmos crimes. Não há necessidade nenhuma de se tornarem mais uma vez criminosos sem necessidade. Agora, os outros, os estelares, nós vamos embora dentro de 10, 15, 20 anos, estamos todos fora daqui porque vem outra leva de estelares e a Terra vai modificar-se. Portanto, lembrem-se de uma coisa: todos nós vamos cumprir os nossos contratos, os nossos deveres até ao fim, e depois acabou. Provavelmente um dia poderão visitar este planeta, se quiserem, mas só daqui a muitos milhares, muitos mesmo, e não poderão visitá-lo enquanto não houver certas circunstâncias, que é uma coisa chamada assinaturazinha, a dizer que se responsabilizam a vir para aqui. E também não vêm cá fazer nada enquanto estiverem cá o próximo conjunto de pessoas.
Se quiserem vir depois, são 25 mil anos, se depois quiserem vir, venham. Mas para nós são 6 anos. Eu tenciono manter a minha ligação aqui a este planeta de maneiras não físicas, nem sequer maneiras de energia. Hei de cá vir várias vezes, sim, mas só vir e ir. Também estou interessado em saber o que é que vai acontecer aqui, não é só vocês. Nós vamos conseguir fazer prevalecer a vida. A vida vai prevalecer. Para todos vocês, mais uma vez eu me despeço. Lucifer, out. Tentem ser felizes. Tentem aprender. Não deixem que vos digam não aprendam. Busquem sempre as respostas. Às vezes, até há perguntas mais interessantes que algumas respostas, mas, no entanto, precisam delas. Também vou-vos dizer que vocês não vão conseguir obter nunca as respostas inteiras. Ninguém consegue. Mas, no entanto, o interesse é avançar. Quanto mais vocês avançarem, menos têm que voltar para trás. Porque se não voltarem, se avançaram, chegam a um ponto que é? O futuro é vosso. Até à próxima. E assim chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado e despeço-me como sempre, Satanael ou Arisia Mater, como preferirem, out. E eu também despeço vocês com um abraço e com a frase de sempre, que é a minha frase, que é Lucifer, Samael, out.